Como eu falei no vídeo tour da minha casa, eu tenho diabetes tipo 1. Algumas pessoas vieram falar comigo pedindo para eu explicar como é que eu mostro minha glicemia na telinha que eu mostrei. Então eu vou explicar passo a passo como fazer isso e muito mais. Mas eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Nessa primeira parte eu vou falar mais sobre a diabetes e o leitor de glicemia contínuo que eu uso. A segunda parte vai ser como integrar isso no Home Assistant e como fazer umas automações bem úteis. Bom, para começar um pouco de contexto, só antes eu queria deixar claro que eu não sou médico e tudo que eu vou falar é das minhas pesquisas e minha convivência com a diabetes. A diabetes tipo 1 é uma doença genética e autoimune. O que acontece é que, por um motivo que não se sabe, o sistema imunológico decide destruir as células do pâncreas que produzem a insulina. A insulina é um hormônio que a principal função é permitir que a glicose entre nas células para virar energia. Sem ela, a glicose fica solta no sangue e não é absorvida. Quando eu meço minha glicemia, o que eu estou medindo na verdade é quanto de glicose tem no meu sangue que ainda não foi absorvida pelas células. A tipo 1 pode aparecer do nada, e comigo foi assim, quando eu tinha uns 19 anos. Eu descobri pelos sintomas que eu estava tendo. Eu sentia muita sede e eliminava muito líquido. Isso porque o corpo tenta eliminar toda a glicose que ele não consegue absorver na urina. Outro sintoma que era bem chato é ter muita cãibra. Eu acordava muitas vezes no meio da noite tendo cãibras horríveis. Isso acontece basicamente porque o corpo fica desidratado de tanto eliminar líquido e isso afeta os músculos. Isso tudo pode acontecer na tipo 2 também. A diferença é que ela não é uma doença autoimune. Ela na verdade é um problema causado por ter uma resistência à insulina ou uma dificuldade de produzir ela. Esse é o tipo que é mais comum em pessoas mais velhas, mas também pode acontecer com gente mais nova. A tipo 1 é a que chamam de insulino dependente. Como o corpo não produz insulina, você tem que injetar ela. A tipo 2 também pode precisar de insulina injetada, mas depende mais da gravidade. Bom, não come doce, então tá tudo certo, né? Não, não é assim. Todos os carboidratos que você come são metabolizados e viram glicose no sangue. Existem os carboidratos simples, que são encontrados em coisas doces, tipo açúcar refinado, refrigerantes e coisas assim, e os carboidratos complexos, que tem em pão, arroz, massa, essas coisas. A diferença é o tempo que o corpo leva para metabolizar eles. Um carboidrato mais simples é metabolizado e absorvido mais rápido do que um complexo. Isso quer dizer que a glicemia vai dar um pico. Mas ela pode também cair rápido porque todo o açúcar já foi metabolizado. Com as complexas, a curva é mais achatada, durando mais tempo e não chegando em níveis tão altos. Bom, agora entendendo um pouco mais sobre o que é a diabetes, como que alguém com tipo 1 geralmente vive? Como o corpo não produz a insulina, você precisa injetar ela. Eu uso essas canetas de insulina, que dá para escolher quantas unidades você vai querer injetar girando aqui em cima. Só que eu sempre tenho que estimar quanto que eu vou precisar, levando em consideração a minha glicemia atual e quanto carboidrato eu vou ingerir. Se eu usar pouca insulina para muito carboidrato, minha glicemia vai ficar alta, mas se eu usar insulina demais, ela pode baixar muito, causando uma hipoglicemia. Para uma pessoa com diabetes, a glicemia varia muito durante o dia, mas ela deve ficar entre 70 e 140 mg por decilitro. Acima disso é considerado hiperglicemia, que tem complicações mais a médio e longo prazo. Abaixo de 70 é considerado hipoglicemia e ela pode ser bem perigosa. Na hipo você começa a ficar tonto, suar frio, ficar meio desorientado e meio que o corpo só não funciona mais direito. Se o nível glicêmico baixar de 40, tem um risco de você desmaiar, entrar em coma ou até vir a óbito. E o problema é que, se você não ficar de olho, quando você perceber, isso pode acontecer enquanto você estiver dirigindo ou dormindo. Aliás, muita gente tem a hipo enquanto está dormindo, já que o corpo processa a glicose diferente e às vezes a glicemia pode cair muito rápido. Se você não acordar sozinho percebendo isso e ir comer alguma coisa para a glicemia subir, pode ser bem perigoso. Eu ainda tive sorte de a diabetes só ter aparecido quando eu já era um pouco mais velho. Em criança é bem mais complicado cuidar para não ter hipo, já que elas não têm muita noção dos sintomas e não conseguem perceber que alguma coisa de errado está acontecendo. Enfim, toda essa explicação é para mostrar para vocês o quanto é importante saber o nível da sua glicemia a todo momento, principalmente para diabetes tipo 1. O jeito normal de saber isso é usando um medidor de fitinha, que você fura o dedo e com uma gota de sangue você mede a glicemia daquele instante. O problema, além de ter que ficar furando os dedos, que é bem chato, é que você só tem um dado pontual daquele momento. Digamos que você mede e dá um valor bem alto, 300, por exemplo. Você não tem como saber se está subindo ou descendo. Será que em 15 minutos vai estar em 320 ou 250? Isso influencia quanto de insulina você teria que tomar. Se a glicemia já está caindo rapidamente e você toma mais insulina, você vai causar uma hipoglicemia. Claro que você pode medir com a fitinha mais vezes ao dia, mas elas são bem caras. Várias pessoas recebem pelo SUS, mas aí você tem um número limitado de fitinhas e não ia conseguir medir várias vezes num dia.
Foi por causa disso que criaram os medidores contínuos de glicemia. No exterior, existem vários modelos, com tecnologias diferentes que funcionam de diferentes maneiras. Aqui no Brasil, até o momento, pelo que eu saiba, o único é o Freestyle Libre, da Abbott. O Freestyle é esse sensorzinho redondo, que geralmente é colado no braço, apesar de algumas pessoas usarem em outros lugares, como na barriga ou na coxa. Bom, na caixa ele vem um aplicador que é dividido em duas partes. Uma delas tem a parte eletrônica do sensor, junto com o adesivo que fica colado na pele. A outra parte é o sensor em si. Ele é um pequeno filamento flexível que fica inserido na pele. Para montar o sensor é só juntar as duas partes, pressionando elas numa superfície fixa, tipo uma mesa. Para aplicar, primeiro tem que limpar a área do braço com um paninho de álcool que é incluso, alinhar essa faixinha do aplicador com a linha do braço e apertar o aplicador contra a pele. A aplicação é bem tranquila, você só sente a pressão do aplicador mesmo. Junto do filamento do sensor tem uma agulha para aplicação. Essa agulha não fica inserida na pele depois. Ela sai por esse buraco aqui e fica presa no fundo do aplicador. O filamento do sensor que fica inserido na pele não dói nem dá para sentir nada, porque ele é bem pequenininho e fininho. Para ver os valores medidos, você precisa do leitor. Ele faz a leitura por NFC, então é só encostar ele no sensor que ele vai sincronizar os dados. O sensor faz uma leitura a cada 5 minutos e guarda 8 horas de dados. Quando você encosta o leitor, ele baixa essas 8 horas de dados e mostra para você na tela um gráfico e a tendência da glicose com essa setinha aqui. O leitor guarda esses dados todos na memória dele e gera algumas estatísticas. Se você conectar ele com um cabo USB no computador, você consegue gerar uns gráficos bem legais que são ótimos para levar no médico que faz o seu acompanhamento. O Freestyle ele faz uma leitura diferente dos medidores de fitinha que usam sangue, que também é chamada medição capilar. O Freestyle faz a medida intersticial. Ele lê os níveis de glicose no líquido intercelular e não no sangue. Essa medida é menos sensível a mudanças rápidas de glicemia, então pode ter discrepâncias entre o valor do Freestyle e de uma medida com fitinha, numa comparação direta. Ainda assim, ele traz uma melhoria imensa na qualidade de vida. A melhor parte para mim é saber a tendência da glicemia, poder prever se vai ocorrer uma hiper ou hipoglicemia e já conseguir prevenir que isso aconteça. Mas o Freestyle tem dois grandes problemas. O primeiro é que, por ele ser NFC, você precisa encostar o leitor no sensor, então ele não te avisa se vai ocorrer uma hiper ou hipoglicemia. Mas isso pode ser resolvido com o Miau Miau, que é um leitor Bluetooth que fica colado em cima do sensor e transmite as leituras para o seu celular. Com isso você consegue gerar alertas, notificações e muito mais, mas eu vou deixar para falar dele no próximo vídeo. O segundo problema do Freestyle é, infelizmente, o preço. Cada sensor só dura 14 dias. Depois disso você tem que tirar ele, jogar fora e botar um sensor novo. E cada sensor custa aproximadamente R$240, pelo menos agora no momento que eu tô filmando isso. Isso quer dizer que por mês você ia precisar de 2 sensores e isso dá quase R$500. Claro que você não precisa usar sempre, pode usar só enquanto você está mudando de dieta ou de tratamento e quer acompanhar melhor a sua glicemia. Mas para mim a diferença na minha vida foi tanta que eu faço uso contínuo dele mesmo. E se você não recebe as fitinhas de medição do SUS e precisa comprar elas, a diferença de preço não é tão grande assim. Antes de terminar o vídeo, eu queria falar um pouco sobre a diabetes e o coronavírus. Para quem não sabe, as pessoas com diabetes são um dos grupos de maior risco. A diabetes facilita muito processos inflamatórios no corpo, e isso parece agravar bastante os sintomas do Covid. Para piorar, a Covid parece não causar febre em todo mundo que tem diabetes, então é mais difícil ainda para diagnosticar. Os diabéticos não têm mais chance de pegar o vírus, mas se pegar, a chance de ter uma reação mais grave é bem maior, principalmente se a glicemia não estiver bem controlada. Numa pesquisa publicada no começo de junho, que eu vou deixar o link para vocês na descrição, foi visto que mais de 20% dos pacientes em UTIs têm diabetes. Por isso eu peço para vocês, por favor, sigam as orientações, não saiam de casa a não ser que seja extremamente necessário e, por favor, se for sair, usem máscara. Existem muitas pessoas no Brasil com diabetes como eu, e não só idosos, inclusive crianças. Então fica meu apelo para vocês. Bom, então no próximo vídeo eu vou falar para vocês como que eu integrei o Freestyle no meu sistema de automação residencial que eu uso aqui em casa, que é o Home Assistant. Vou falar também de algumas automações legais que dá para fazer com isso. Então se inscreve no canal e toca no sininho para receber notificação de quando esse vídeo sair. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre esse assunto, só deixar um comentário que eu vou tentar ajudar como eu puder. Vejo vocês no próximo vídeo e fiquem em casa. O Freestyle faz a medida intersticial.
intersticial, 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 faz medida intersticial, 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 intersticial. O freestyle faz a medida intersticial.